DeSoto 1949 é uma raridade e pertence ao veterinário Fábio Belardi há 5 anos. Ele é o terceiro dono, o segundo aqui no Brasil. Esse carro tem uma trajetória muito interessante. Depois de sair dos Estados Unidos, ele teve passagens pela Colômbia e também pelo Peru. É sobre essa história incrível que eu vou falar um pouquinho no episódio de hoje. Now I have a question for you, and it's a very important one. Is your car safe to drive? Can you see safely? A marca DeSoto foi criada por Walter Chrysler em 1928 em homenagem ao explorador espanhol Hernando de Soto. Foi uma tentativa de concorrer no mercado norte-americano com modelos como Oldsmobile, Buick e Studebaker numa faixa intermediária de preços. Depois de 2 milhões de carros produzidos, a marca foi extinta em 1960. Mas há algumas raridades rodando pelas ruas brasileiras. É o que você vai ver no 5º episódio da série Placa Preta. Bom, Fábio, uma coisa interessante para falar desse carro é o estilo dele. É um carro raro, né? O DeSoto uma espécie de linha mais barata, né? Mas é um carro que depois eles compraram a Dodge e mudou a história toda, né? da Chrysler. E como você chegou a esse carro, que a história é fantástica? Conta aí pra gente. Esse carro estava para vender já há alguns anos na loja de um conhecido meu e eu acompanhava ele pela internet. E aí cheguei a fazer algumas propostas, cheguei a visitar o carro, conhecer um pouco mais sobre a marca, que eu sempre fui muito apaixonado, não sabia nem que tinha um modelo desse no Brasil. E aí, depois da gente conversar bastante, a gente conseguiu negociar e chegar num valor e eu consegui adquirir o carro. E ele tem aquela história aí que tá a grande curiosidade, né, desse episódio, que ele passou a sair dos Estados Unidos, né, e depois foi para a Colômbia e para o Peru. Então, esse carro é o seguinte, ele foi produzido nos Estados Unidos, né, um carro produzido americano, ele foi adquirido por uma família na Colômbia. Não foi o americano que mudou para a Colômbia? Não, ele foi adquirido por uma família na Colômbia, a família ficou vários anos com ele. Tinha o antigo proprietário dele, que era um brasileiro, ele também era um apaixonado pela marca, e a história interessante é que assim, ele estava andando pelo Rio de Janeiro uma vez, e ele cruzou com o carro no semáforo e falou para o motorista do carro, falou, pô, que carro que é esse? Aí o proprietário falou, é um DeSoto. Ele falou, pô, um dia eu vou ter um DeSoto na minha vida, né? E aí os anos se passaram, ele mudou para a Colômbia, esse brasileiro, e aí ele adquiriu esse carro dessa família lá. Esse antigo proprietário depois mudou para o Peru, levou o carro junto, aí ele voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, na ocasião você não podia importar o carro. Ficou com o carro lá na Colômbia, morando um pouco no Brasil. Na década de 90, quando o Collor abriu a importação, ele trouxe o carro para cá. E quando ele trouxe esse carro para cá, ele ficou com esse carro muitos anos, e foi quando eu logo depois adquiri o carro dele, né? E aí um dia tem uma pessoa no Brasil que também é apaixonado pela marca, e ele me ligou, conversando comigo, ele falou para mim, pô, você sabe a história desse carro? Eu falei, conta que eu quero ouvir, né? Queria entender um pouco dele, né? Ele falou, um dia eu tava no semáforo, ele mora no Rio de Janeiro, né? Dirigindo, aí eu parei, vi um cara na calçada e o cara falou pra mim, pô, que carro é esse? Aí eu falei, é um DeSoto. Ele falou, pô, um dia eu vou ter um DeSoto. Quer dizer, a mesma história vista pelo outro lado. Vista pelo cara do carro. Fantástico. Então foi bem legal, bem legal. Bom, e esse carro, ele é cheio de detalhes externos, né? Detalhes interessantes aqui. Começando pela parte externa, o que mais a gente pode olhar para reconhecer um DeSoto de longe? O DeSoto, ele traz o busto de Hernando de Soto em algumas partes do carro, né? Então aqui na frente, por exemplo, no brasão tem o busto dele, aqui nesse adorno do capô também tem o busto dele em todos os lados, e dentro das portas, né? Cada porta leva um busto dele também, então é bem característico. Aliás, falando de parte interna, a gente vai entrar lá agora para dar uma olhada e falar do câmbio, né? O câmbio que tem um funcionamento bastante interessante. Vamos lá. A gente estava comentando do Fluid Drive, do câmbio. Quero que você fale um pouquinho sobre esse câmbio bastante singular. Esse é um câmbio único, vamos dizer assim. Ele sai em algumas versões do veículo e ele é um câmbio que não é nem automático nem mecânico. Então você parte do trajeto faz de forma mecânica e parte do trajeto ele troca as marchas automaticamente. E uma outra coisa também sobre esse carro, a gente está comentando, ele é bem raro, né? Aqui no Brasil, quantos DeSoto que chegaram? Desse 49, segunda versão, segunda série, documentado e rodando, que eu tenha contato, só esse aqui. A gente tem alguns outros modelos com alguns outros colecionadores, então a gente tem alguns 46, 47, 51, 52, mas desse modelo especificamente, que é um Custom 49, segunda série,
que eu tenho a notícia é só esse aqui funcionando no Brasil. E falando até, sabendo que o carro é bem raro e essas particularidades, qual é o uso que você faz dele? Você anda mais de fim de semana, eventualmente sai no dia de semana? Eu uso o máximo que eu posso, eu não consigo usar de dia de semana, mas eu uso ele no mínimo uma vez por semana. Aos finais de semana, certeza, se não tiver um tempo ruim, então eu uso ele sábado, de domingo, e durante a semana eu tento usar pelo menos uma vez, mas não é sempre que eu consigo. Bom, e com esses detalhes que a gente contou aqui, deve chamar bastante atenção no dia a dia rodar com esse carro. Chama bastante atenção. Tem alguma história curiosa sobre isso? Eu tenho uma história que eu sou veterinário e atendo parte dos clientes em domicílio, então eu vou até a casa dos clientes e aconteceu já uma vez de meu carro estar passando por uma manutenção, meu carro de uso diário, e eu uso esse carro aqui para fazer as consultas. Então às vezes eu tenho 6 consultas marcadas num dia, eu consigo fazer 3. Porque o carro chama tanta atenção que quando eu chego na casa de um cliente, ele quer, nossa, mas que carro é esse? Deixa eu ver, chama avô, chama filho, chama todo mundo para ver o carro. E já aconteceu várias vezes de eu atrasar as consultas. Eu não consegui fazer todas as consultas que eu tinha no dia porque o pessoal queria ver o carro. E chamando tanta atenção com essa história muito legal de atender os pacientes, né? Você é requisitado para eventos ou levar a noiva, como você falou também, ou participar de algum filme, alguma coisa desse tipo? É bastante. A gente... Eu e ele, eu digo a gente porque eu digo nós dois, sim. A gente já participou de vários filmes comerciais, então minisséries, a gente gravou agora há pouco tempo Coisa Mais Linda, gravei o filme do Edir Macedo, gravei Marighella, cheguei a fazer propaganda e de vez em quando faço casamentos ou eventos, né? E uma outra questão importante para o carro antigo, e você que sempre roda bastante com o carro, questão de manutenção, ou se você precisou fazer algum tipo de restauração quando você comprou o carro. E aquela manutenção corriqueira, é fácil achar peça, é difícil? Quando eu comprei esse carro, ele já estava restaurado, ele passou por um processo de restauro há mais ou menos uns 25 anos atrás. O que eu faço é a manutenção dele. As peças, de um modo geral, precisam vir dos Estados Unidos, existe ainda algum estoque antigo aqui, remanescente em São Paulo ou em alguns outros lugares do Brasil, mas a maioria das peças ainda tem que vir de fora. E a pergunta que a gente sempre faz aqui, no quadro Placa Preta, né, na série Placa Preta, é justamente a questão de venda, né? Você venderia o carro, depende da proposta, enfim, ou não vende, enfim, uma coisa interessante. Desde que eu adquiri o carro, até por ser uma marca que a gente chama de uma marca órfã, que assim não é uma marca que ainda produz o mesmo veículo, eu nunca adquiri no intuito de vender. Sempre quis o carro, sempre quis para o meu prazer, para o meu uso. Hoje eu sou pai, estou preparando o carro para o meu filho. Sim. Mas é lógico, a gente nunca pode descartar a possibilidade de repente ter uma boa proposta. Eu acho que isso faz parte do contexto, né? Sim, mas assim, não tenho a menor pretensão de jeito nenhum no momento. E a sua esposa gosta de andar no carro, ela gosta de carro antigo também? Ela gosta muito, ela respeita muito o meu gosto. Ela não é uma super admiradora de carros antigos, mas ela foi, por incrível que pareça, a maior incentivadora em eu adquirir esse carro. Não, fantástico. Inclusive, a gente fez um ensaio dela grávida com esse carro. Sim. Ela fez questão, falou, olha, eu sei que o carro representa muito para você e eu vou fazer um ensaio com o nosso filho. Na época, lógico, ela estava grávida de acho que 9 meses e ela fez um ensaio fotográfico no carro com ele. Aí depois quando meu filho nasceu, eu tirei foto com ele no carro. Saiu da maternidade também? Chato da maternidade, já falei, vamos tirar uma fotinha aqui que é pra você já entender o que o papai gosta e se você gostar, ele vai ser seu e você vai seguir com isso. Ah, fantástico. Gostou da história do DeSoto 1949 do Fábio? Então curta e compartilhe esse vídeo. E para não perder as outras histórias, as próximas histórias da série Placa Preta, se inscreva nas redes sociais e aqui no canal do Autoline. E lembrando, se você estiver buscando um carro antigo, novo, seminovo ou usado, procure no site autoline.com.br. A gente se vê na próxima.